Você já sentiu que tem algo muito errado acontecendo no Brasil, mas não consegue explicar exatamente o quê? Os preços estão altos, as regras mudam toda semana, a sensação de insegurança econômica só aumenta. E ainda assim, a maioria continua como se tudo estivesse normal. Esse vídeo não é um ataque ao Brasil. Muito pelo contrário, eu amo esse país. Nosso clima tropical, as praias paradisíacas, a riqueza natural, o espírito caloroso do povo. Mas ignorar a realidade é o caminho mais rápido para a ruína. O que está acontecendo hoje no Brasil mostra sinais claros de um processo que já foi vivido por impérios inteiros antes de colapsarem. E sim, há um padrão, um ciclo, e estamos seguindo exatamente esse roteiro. O Brasil está em colapso, mas te fazem acreditar que está tudo bem. Você vai saber as red flags econômicas, o colapso institucional e a erosão moral que podem estar sinalizando o fim de um ciclo. Esse vídeo pode mudar sua visão sobre o país em que você vive. Olá, seja bem-vindo ao canal Criador Sagaz. Quem fala com você é o Sagaz. Nesse canal, trago insights de teses e livros com temas filosóficos e econômicos aplicados ao nosso cotidiano. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fique à vontade de se inscrever. Vale lembrar, para quem é novo por aqui, que materiais complementares eu disponibilizo no Substack do canal. Resumos de livros e teses disponibilizo em outros canais. E os links estão na descrição desse vídeo na central de mídias do canal. Agora voltando para o vídeo, vamos começar com os sinais mais evidentes, as red flags da economia brasileira atual. Reservas de dólar em queda. A primeira delas é a queda das reservas internacionais em dólar. As reservas internacionais são os recursos em moeda estrangeira que o país possui para lidar com crises econômicas e manter a estabilidade do câmbio. E o Banco Central está usando as reservas que o país acumulou ao longo dos anos para tentar segurar a cotação do dólar. Na prática, é como se estivéssemos tentando tapar um buraco de um casco do navio com fita adesiva. E esse tipo de manobra já levou outros países ao colapso. Em 2019, a Argentina utilizou suas reservas para tentar conter a desvalorização do peso, o que resultou em uma crise cambial e econômica profunda. Será que estamos repetindo a mesma receita? A segunda red flag é a taxa básica de juros, a Selic, que está em 14,75% ao ano, o maior patamar em quase 2 décadas. O Banco Central usa essa medida para tentar conter a inflação, mas o efeito colateral é horrível, pois o crédito fica mais caro, o consumo diminui porque o setor privado reduz os investimentos e as empresas param de crescer. Isso cria um ciclo vicioso que pode levar a uma recessão profunda. Outro red flag é o aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. O IOF incide sobre operações de crédito, câmbio e seguros. Seu aumento pode indicar tentativas do governo de controlar a saída de capital do país, que, aliás, tem aumentado. Com essa medida, o governo quer arrecadar 20,5 bilhões de reais em 2025. A quarta red flag é sobre o consumo básico, que está ficando insustentável. Você já reparou que itens básicos do dia a dia estão cada vez mais caros? Um pacote simples de café pode custar até R$ 30 hoje. 1 quilo de arroz, quase R$ 8, e a gasolina? Passando dos 6 em vários estados. A pergunta que fica é, isso é só inflação ou há algo mais profundo por trás? A quinta red flag é a impressão desenfreada de dinheiro. A base monetária do Brasil disparou nos últimos anos, chegando a 4 trilhões de reais em circulação. Segundo a Escola Austríaca de Economia, essa impressão desenfreada de dinheiro não é só um problema de inflação passageira, é uma distorção estrutural na economia. Quando o governo injeta dinheiro novo no sistema, sem lastro real,
isso cria um efeito chamado boom artificial. Crédito barato que infla bolhas em setores como imóveis e consumo. Mas o que parece prosperidade é só o começo do problema. Mais cedo ou mais tarde, a festa acaba e vem o crash. A inflação dispara, os preços sobem fora de controle e o poder de compra do trabalhador comum despenca. O governo parece ajudar com programas de auxílios, mas na verdade está corroendo o valor do seu dinheiro e criando instabilidade para todos. A sexta red flag é a corrupção e má alocação de recursos. Além dos escândalos bilionários do INSS, o problema se agrava pela má alocação dos recursos públicos. Veja o exemplo dos Correios. Mesmo registrando um déficit de 6,5 milhões de reais, a estatal patrocinou shows de artistas, como Gilberto Gil, cerca de 4 milhões de reais, e eventos de grande porte, como o Lollapalooza. Enquanto isso, as aposentadorias dos servidores estão ameaçadas, e salários chegam a ficar atrasados. É a mais pura inversão de prioridades. A socialização dos prejuízos significa que o povo paga a conta, enquanto recursos são desviados para interesses particulares e festas que nada resolvem. Essa é a corrupção estrutural que mina a confiança nas instituições e afunda a economia, um padrão que a história já mostrou ser fatal para países e impérios. Você já deve ter ouvido falar de Ray Dalio, bilionário e fundador da maior gestora de fundos do mundo, a Bridgewater. No livro A Nova Ordem Mundial, ele explica como impérios e nações entram em decadência, e o Brasil atual encaixa exatamente nesse cenário. Dalio aponta uma sequência que sempre se repete antes da queda: endividamento excessivo, depois impressão desenfreada de dinheiro, inflação crescente, polarização social e política e o colapso institucional. Vamos destrinchar isso. Primeiro, o país se enche de dívidas que não consegue pagar. Para cumprir os compromissos, começa a imprimir dinheiro, o que, como vimos, gera inflação e destrói o poder de compra da população. Aí a sociedade se divide: ricos e pobres, direita e esquerda, instituições e população, todos desconfiados uns dos outros. Sem confiança, as instituições perdem força e o país entra numa crise que pode ser fatal. No Brasil, a dívida pública ultrapassa os 6,5 trilhões de reais. A polarização política está no limite e a confiança nas nossas instituições está se esvaindo rapidamente. Quer exemplos históricos? Roma, no seu fim, passou a cunhar moedas com cada vez menos prata. E o resultado foi uma hiperinflação e caos social. Camponeses chegaram a sair das cidades para procurar terras onde não tivessem mais que gerar renda e pagar altos impostos ao governo, e sim apenas viver daquilo que plantavam. A União Soviética ruiu depois de décadas de crises internas, repressão e desconfiança nas autoridades. O Império Otomano sucumbiu após má gestão e endividamento externo. E o Brasil? Estamos no meio do ciclo da decadência. Mas quais são as consequências de tudo isso? Com a economia enfraquecida, a moeda perdendo valor e o Estado cada vez mais presente, as pessoas mudam, e nem sempre para melhor. Você já percebeu como os comportamentos mudaram? Escândalos sexuais, ostentação nas redes sociais, banalização de valores. Tudo isso são sintomas de um colapso moral disfarçado. Além disso, temos um crescimento preocupante em áreas que refletem essa crise social. O aumento significativo das apostas online, muitas vezes financiadas por dinheiro de programas sociais do governo, que deveriam servir para necessidades básicas, mas acabam sendo usadas para alimentar cassinos virtuais. Shows públicos grandiosos, como o da Lady Gaga na praia de Copacabana, que além de atrair multidões, deixaram um rastro de degradação, com pessoas jogando fraldas
e preservativos nas areias, um retrato da desordem e falta de responsabilidade coletiva. A escalada do crime organizado e das facções criminosas que hoje chegam ao ponto de expulsar moradores de seus próprios imóveis ou cobrar uma espécie de taxa de moradia para que pessoas possam continuar vivendo onde estão. Essa é a realidade cruel para muitos brasileiros que veem sua segurança e dignidade ameaçadas diariamente. Por quê? Porque quando o Estado se torna o maior canal de renda da sociedade, a moralidade se inverte. Isso não é só teoria, é o que Bastiat chamava de espoliação legalizada. As leis deixam de servir ao interesse comum e passam a favorecer grupos específicos, enquanto a maioria sofre. Além disso, o Brasil enfrenta outros sinais claros. A nossa classificação de risco foi rebaixada, afastando investidores e dificultando o acesso a crédito barato. A agência Moody's mudou a perspectiva do Brasil de positiva para estável, apontando preocupações reais sobre a saúde fiscal do país. Até o presidente do STF entrou num relatório do Congresso dos Estados Unidos sob o risco de sanções da Lei Magnitsky, por violações à liberdade jurídica e política. Tudo isso sinaliza que não são apenas números no papel, são sintomas de uma crise profunda, que impacta diretamente a sua vida financeira e social. E o que falta acontecer? Vamos analisar outros dados e ver se falta algo. Crise bancária? Analise o caso do Banco Master, que é no mínimo estranho. O banco foi acusado de esconder riscos em seus balanços, especialmente relacionados a precatórios. Uma manobra possível graças a uma norma editada pelo Banco Central em 2023. Esse banco está sendo comprado por um banco público, o BRB. Se essa compra ou operação resultar em prejuízos, quem vai pagar a conta? Os cofres públicos, ou seja, o seu bolso, o dos contribuintes. Isso vai contra o princípio básico de que riscos do setor privado devem ser arcados pelos próprios acionistas. Além disso, houve restrições recentes ao Pix em algumas fintechs, e até uma tentativa de proibir o uso do termo bank em apps alternativos. Por quê? Medo de perder o controle do sistema financeiro. Confisco já aconteceu antes. Em 1990, o Collor confiscou as poupanças de milhões de brasileiros, causando enorme impacto social e econômico. Agora, com decisões recentes do STF autorizando bloqueios de valores por motivos ideológicos, estamos caminhando para uma censura financeira disfarçada. Isso é preocupante. Censura financeira? Pix fora do ar, bancos bloqueando transferências e a pressão crescente com o projeto de lei das fake news trazem um risco real de censura não só nas redes sociais, mas também na sua conta bancária. Será que essas falhas de Pix são bugs? Ou será que são testes de tolerância do sistema? Essas restrições no uso de sistema de pagamento podem minar a sua liberdade financeira. Controle de capital? O aumento do IAF, as barreiras para enviar dinheiro ao exterior e o crescimento da burocracia para quem quer investir fora são medidas claras para manter seu dinheiro preso no Brasil. O governo não quer que você tire seu patrimônio dali, seja por medo de fuga de capitais ou para manter o controle. Expropriação indireta via impostos? Você paga até 40% de imposto em itens básicos do seu dia a dia. E o retorno? Buracos nas ruas, saúde sucateada e educação atrasada. Isso é o que Bastiat chamava de roubo legalizado. O Estado tomando seu dinheiro, mas não entregando o serviço esperado. Liberdade de expressão sob ataque. A regulamentação das redes sociais virou prioridade política. Por quê? Porque controlar a narrativa é controlar o poder. Quando você controla o que as pessoas veem e falam, controla também a opinião pública e o jogo político. É o que George Orwell alertou em 1984. O Ministério da Verdade que manipula informações e cria uma realidade oficial,
sufocando qualquer dissidência. E você ainda acha que tudo isso seria impossível no Brasil? Se você chegou até aqui, parabéns. Você já tem mais clareza do que a maioria sobre o que realmente está acontecendo ao seu redor. O Brasil está num ponto de inflexão. Estamos diante de uma tempestade perfeita. Dívida crescente, inflação descontrolada, polarização, instabilidade institucional e perda de valores. Mas aqui vai um ponto importante. Há pessoas acordando para essa realidade e agindo. Elas estão protegendo seu dinheiro, buscando fontes de renda fora do sistema tradicional, aprendendo sobre investimentos sólidos, criando novas formas de viver com mais liberdade e menos dependência do Estado. E isso não é teoria, é prática. Já está acontecendo. A boa notícia é que você pode fazer parte disso. Eu estou preparando um mini documentário revelando as estratégias reais que essas pessoas estão usando agora para se blindar do colapso que pode estar vindo. O link para assistir está na descrição. É gratuito. Basta clicar e assistir. Eu te agradeço por ter me escutado até aqui e falo com você no próximo vídeo.